Boa noite, vamos aguardando os nossos irmãos que estão chegando para nós darmos início à nossa atividade desta noite, contando com a presença dos amigos queridos da Casa Espírita Joana d'Arc. E vamos então, chegando ao nosso momento de dar início. Mas nós vamos, em primeiro lugar, fazer uma oração, elevando nossos pensamentos ao Senhor que nos deu a vida, Pai de amor e de misericórdia. Possa Ele estar conosco através dos teus mensageiros de luz, nos envolvendo a cada um daqueles que aqui se encontram, unidos pelo pensamento, nessa comunhão com o mundo espiritual, no estudo, na compreensão do Evangelho, e que todos, em cada lar aqui representado, possa sentir as energias salutares que nos fortalecerão de ânimo, de coragem e de esperança. Que a paz do Mestre Jesus alcance todos esses lares. Que assim seja. Todos bem-vindos à Casa Espírita Joana d'Arc. O nosso tema hoje é um tema que chama muito a cada um de nós, que fala a cada um de nós internamente de maneira muito profunda. O nosso tema é a humildade. Tão falada humildade, tão confundida muitas vezes, como aquele que não tem nada, como se esse fosse o humilde. E nós sabemos que não é assim. Que a humildade não significa ter ou não ter, ou porque eu estou de uma roupa mal arrumada, que eu não sou, que eu sou humilde. Não. A humildade está dentro de cada um de nós e que se revela nas expressões, nas nossas expressões morais, na nossa conduta. Na verdade, meus irmãos, ninguém que passa pela jornada terrestre sem o cerco da ignorância e das imperfeições humanas. Oi, Dari, que bom que você está aí. Pelas imperfeições e pela ignorância. Todos nós que vivemos aqui, na nossa jornada, experimentamos esse cerco de ignorância e das imperfeições humanas. Mas é no mundo físico, é aqui também. É nessa escola bendita, nesse planeta escola, é que nós vamos exercitar em todas as situações de vivência, nós vamos exercitar a busca de valores, exercitar valores que são extremamente indispensáveis para pelo penoso e difícil processo de aquisição da consciência. Isso significa o quê? Que é nas experiências de cada dia é que nós vamos ampliando e conquistando valores que são indispensáveis, fundamentais para a ampliação da nossa consciência. E nisso é um processo difícil, demorado, porque nós trazemos as imperfeições, nós vivemos o cerco da ignorância e muitas vezes nós mesmos, né? Então, esses valores são indispensáveis para isso e nós temos que buscá-lo. E como nós buscamos? O Evangelho nos mostra páginas e capítulos sobre as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças é que são o grande segredo. Nelas é que está a nossa compreensão
dessas bem-aventuranças que nós precisamos compreender, estudar e viver no nosso dia a dia essas bem-aventuranças. Então, significa, estou falando em tolerância, tolerar as dificuldades dos outros como os outros nos toleram, benevolência para com as pessoas, para com todos. Também o perdão para aqueles que nos ofendem também é outra bem-aventurança. E a indulgência, sermos indulgentes com as imperfeições dos outros, assim como a gente quer que os outros também sejam indulgentes para com as nossas imperfeições. Então, o exercício dessas atitudes, que são atitudes de amor, são expressões morais que são fundamental e indispensável na nossa convivência com o outro, na nossa convivência diária com as pessoas que nos se aproximam de nós. É nessa convivência que nós vamos realizar e expressar amor. E expressar amor significa aprender a ser tolerante, exercitar a benevolência, exercitar o perdão e assim por diante. Por quê? Porque nossos relacionamentos muitas vezes são difíceis. E se nós ficarmos procurando as razões, por que eu estou decepcionado com alguém? Qual é a razão? Se eu começar a buscar a razão, né, da minha decepção, se eu ficar estudando as imperfeições minhas dos outros, isso não vai trazer consolo e não vai nos trazer as respostas satisfatórias, de forma nenhuma. Na verdade, o que vai nos trazer consolo, consolação, vai nos trazer resposta satisfatória, é quando nós buscamos somente compreendendo e vivendo as lições do Evangelho, é só nesse mergulho nas lições do Evangelho que nós vamos alcançar verdadeiramente o alento, nós vamos alcançar as orientações e os recursos que nós precisamos para vivenciar essas atitudes de amor e estímulo. É só a luz do Evangelho. E nesse aprendizado dessas lições, nós vamos, evidentemente, aprender uma coisa importante, que é a misericórdia. A grande misericórdia para com as imperfeições alheias. É colocar o nosso coração na dor do outro. Isso é misericórdia. Compaixão. Piedade para conosco também. Pelas nossas dificuldades, pelas nossas fraquezas, pelas nossas imensas e penosas dificuldades. Então, a piedade para conosco também. E quando a gente observa que nos nossos relacionamentos não estão indo bem, na verdade, muitas vezes, o que leva é a incapacidade de nós nos analisarmos, de nós reconhecermos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Por quê? Porque nas relações difíceis, nós projetamos fora alguma coisa que está dentro de nós. Às vezes uma aceitação, às vezes um sentimento de querer reagir a uma ofensa ou a um prejuízo que nós tenhamos. Enfim, nós vamos acumulando essas energias e nos permite, nós mesmos nos permitimos levar para o mundo espiritual essas energias negativas, né? Essa incapacidade de descobrir dentro de nós as nossas imperfeições. Então, a gente leva para o mundo espiritual essas vibrações negativas, essas energias negativas que a gente acumula, né, na vivência de cada dia. Então, qual é a consequência disso? São as sombras íntimas que nós trazemos e que a gente muitas vezes não quer tocar nelas, quer dizer, nós não queremos ouvi-las, nós temos dificuldade de aceitar. Essa é a dificuldade. Então, por quê? Porque nós não educamos nossos sentimentos. A falta de educação dos sentimentos
A falta de educação dos sentimentos é que é uma das razões pelas quais nós levamos para a espiritualidade as nossas deficiências, as nossas energias sombrias que a gente guarda dentro de nós. E então isso também significa, e é uma questão que a gente deve observar sempre, é que a honestidade emocional para conosco mesmo. Nós não somos honestos com as nossas emoções. Quantas vezes a gente quer esconder aquilo que sente diante de uma circunstância? A gente quer esconder o que sente. Então, isso é uma desonestidade emocional. Nós vamos reconhecer o que é que nós escondemos de nós mesmos, que muitas vezes nem nós queremos sentir, né? Então, meus irmãos, o que acontece? Assim como na vida física, nós temos hospitais que curam as doenças do corpo, no mundo espiritual existem colônias, existem hospitais, existem escolas. No mundo espiritual, essas escolas, esses hospitais, eles têm o propósito de dedicar ao despertar para a verdade daqueles que ali chegam em desarmonia, adoecidos do sentimento, das emoções. Então, também no mundo espiritual, nós vamos encontrar esses recursos terapêuticos para as nossas doenças do sentimento, doenças da alma, que a gente leva. E é bom a gente saber, e os espíritos nos alertam, que os sentimentos, claro, sentimentos nobres, é a maior conquista evolutiva da nossa alma. Maior conquista evolutiva é os sentimentos nobres. Eles são guias infalíveis, roteiros infalíveis para que nós possamos buscar a libertação. As amarras que nos limitam no relacionamento, que nos limita as possibilidades de termos, de exercitarmos a atitude de amor. As expressões morais que nós estamos falando aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, existe uma frase muito interessante no toque ao tema dessa noite. Ele diz o seguinte, que a humildade é uma virtude, deixa eu ver quem é que, até eu me esqueci, no capítulo 7, quem faz esse comentário, só um minuto, ela Cordel. Se eu não me engano, ela Cordel. Deixa eu só conferir aqui, desculpa. Adolfo, bispo de Argel. Não, Lacordaire, desculpa. Lacordaire que faz essa colocação. Então, ele diz o seguinte, que a humildade é uma virtude muito... Eu estou lendo o que está escrito no Evangelho. É uma virtude muito esquecida entre vós. E que os grandes exemplos que passaram pela humanidade e que foram dados são muitos, mas pouco seguidos. Então, todo o exemplo de humildade que nós vemos nas grandes figuras na história da humanidade, né, são muito pouco seguidas. E são grandes esses exemplos, né? Então, sem humildade, como que nós vamos ser caridosos com os outros se nós não tivermos humildade? Então, eles nos dizem mais, que a humildade nivela os homens, nivela as criaturas, mostra que todos somos irmãos e que todos temos que nos ajudar uns aos outros. E nessa questão, é importante que esse sentimento seja trabalhado, porque o mais terrível adversário desse sentimento é o orgulho. E é o que nós precisamos extrair da nossa intimidade, esse sentimento. Porque ele pode existir em graduações diferentes.
Então, algumas pessoas são extremamente orgulhosas, algumas criaturas têm um pouco de orgulho em algumas questões, em algumas áreas, outros são um pouco orgulhosos, mas o orgulho ainda permanece como característica, né, da nossa personalidade, da nossa conduta, das nossas atitudes em relação à vida e aos outros. Então, o orgulho, é preciso nós nos libertarmos desse sentimento, porque ele é o sentimento adversário da humildade. Quer dizer, quem é orgulhoso não tem como ser humilde, porque é um sentimento contrário. Só o Evangelho, só a luz que emana das lições do Evangelho é que realmente podem abrir a nossa percepção espiritual da vida. Nos mostrar o roteiro, o caminho mais adequado para que aconteça e a gente possa promover a nossa reforma íntima. Só as lições, os recursos que o Evangelho nos oferece para nos levar a essa grande conquista. E mais ainda, eles nos mostram as nossas possibilidades. O Evangelho é revelador. Quer dizer, nós como filhos de Deus trazemos essa imensa possibilidades como dons, e que muitas vezes ficam adormecidos e podem ser despertados exatamente através dos ensinamentos do Evangelho, né? E é por causa de tudo isso, de todas as sombras que existem em nós, as nossas imensas dificuldades, é exatamente por tudo isso é que os espíritos voltam do mundo espiritual para nos alertar, voltam do mundo espiritual para nos dar, trazendo mensagens, né, nos ensinando que devemos ser generosos e caridosos sem ostentação. É o que o Evangelho prega. Então, o que significa isso? Significa fazer o bem com humildade, né? E esse fazer o bem com humildade é importantíssimo. É sentindo que você não está fazendo um favor a ninguém. Você está cumprindo um dever de um irmão para com o outro. Então, isso é humildade. Eurípides Barçanufo, quando ele vivia em Sacramento, ele fundou uma escola. E quando ele foi fundar essa escola, ele recebeu orientações de Maria de Nazaré, dizendo a ele o seguinte: construiu a escola, deu o nome de Allan Kardec e ensine o Evangelho e a astronomia. Por que ele pediu para ensinar astronomia? Porque ao você aprender astronomia e você vê a imensidade do universo, a imensidade de planetas, de sóis, de sistema solar, ao ver isso, a gente vê também a nossa pequenez. Vê o quanto somos pequenos diante da grandeza da criação. Então, por isso, ela diz a Eurípides, ensina o Evangelho, mas ensina a astronomia. E se a gente sempre ensinasse os nossos filhos, né, para eles entenderem a grandeza, eles não ficariam lá fazendo uma oraçãozinha decorada, eles iriam talvez aguçar a sua inteligência, a sua percepção, para entender que o mundo é muito maior do que esse aqui que nós estamos vivendo. Ele é muito mais amplo, né? E essa perspectiva espiritual mais ampla é que nós precisamos aprender e ensinar às nossas crianças, né? Então ele fundou ele também, além de, depois já de desencarnado, ele continua a tarefa e funda no mundo espiritual, numa colônia espiritual, um hospital chamado Esperança. E esse Hospital Esperança foi criado com o propósito de atender e acolher, olha só, para atender e acolher os espíritos que não realizaram as suas tarefas. Cada um de nós temos as nossas tarefas a serem cumpridas aqui. Ninguém está aqui por acaso. Então, muitas vezes chegamos lá totalmente perturbados, porque nós não cumprimos os compromissos assumidos. E ao não cumprirmos os compromissos assumidos, nós chegamos lá e então foi criado esse hospital para esses espíritos que ali chegam
com culpa, com arrependimento enorme, perturbado mentalmente, porque não cumpriram suas tarefas, não praticaram nada do que aprenderam, ou ainda médiuns que falharam na sua tarefa sublime, sagrada e provacional, nos oradores que falam muito e fazem pouco. Então, é para essas criaturas que Eurípides Barçanufo, ele cria, então, na colônia espiritual, um hospital chamado Esperança. Então, a gente chega, muitos espíritos chegam perturbados com a falta de cumprimento do seu dever como espírito encarnado na Terra. Então, ele acolhe todos esses que ali chegam, né, sentindo culpa, mente perturbada. E nesse hospital, são as almas falidas nos compromissos. Então, eles se reencontram almas que deveriam realizar tarefas juntas e não cumpriram as suas tarefas. E lá há possibilidades, através da organização, do atendimento, né, dos recursos que o hospital espiritual usa para reunir essas criaturas que deveriam ter cumprido algum compromisso e não realizaram as atividades, os compromissos que deveriam atender. Então, nesse hospital, são realizadas atividades com finalidade terapêutica, exatamente para essas pessoas que chegam nessas condições lá. Aí, então, eles têm lá também um recurso chamado Tribuna da Humildade. Então, as criaturas que chegam no mundo espiritual, extremamente culpadas, extremamente falidas moralmente, ou que não cumpriram seu dever como médium, seja como for. Então, essas criaturas chegam nesse hospital e são atendidas. E eles têm um dos recursos, vão fazendo o tratamento com as pessoas, e ao fazer esses tratamentos, o que vai acontecendo? Eles vão usando recursos, estratégias diferentes para auxiliar essas criaturas. Então, a Tribuna da Humildade é um dos mecanismos, é um dos recursos que é usado no Hospital Esperança, nessa colônia próxima da Terra. Então, eles usam esses recursos terapêuticos. Então, essa chamada Tribuna da Humildade, o que ali acontece? Ali tem lugar para os depoimentos, aqueles que já conseguem expressar, né, os seus arrependimentos, a sua existência falida, né, aquilo que deveriam ter feito, que não fizeram, aquilo que aprenderam e não exercitaram. Então, são depoimentos, são cartas, são pedidos de perdão, histórias de vida que eles viveram aqui na Terra e que precisam relatar, porque levam culpas. Assim como frustrações que tiveram e que ainda continuam frustrados quando chegam no mundo espiritual. Porque quando nós chegamos ao mundo espiritual, nós não nos tornamos melhores, nós levamos as mazelas daqui da Terra. Então, essa Tribuna da Humildade, que no Hospital de Esperança foi criado, ela é uma forma de ajudar as criaturas a tratar os seus sentimentos, né, secretos, que muitas vezes nem são admitidos quando estão na vida física. Então, tem um relato, que esse eu vou contar, eu não sei o tempo, como está, mas eu acho que dá tempo, de contar uma história que Hermans escreve na sua obra, de um dos relatos nessa Tribuna da Humildade no Hospital Esperança. Então, ela conta que um depoimento de alguém que usou a colônia, que usou a Tribuna da Humildade. Então, ele começa dizendo assim: na vida física, eu tive a bênção do conhecimento espírita. E eu sou vítima de mim mesma. Eu ouvi muitas vezes, nasci num lar espírita, eu ouvi muitas vezes que era preciso aprender a perdoar. Mas ficou na cabeça e não um sentimento que perdão, que ficou no cérebro, né? Mas impermeável ao coração. Ficou gravado ali. Então ele diz, aqui na colônia, eu aprendi
que aquela lembrança que desperta em nós um sentimento ruim de pessoas ou de circunstâncias, chama mágoa. Então, a mágoa, ele diz o seguinte, ele conta assim, que se você permanecer com mágoa com alguém por mais de 1 hora, ela desce da cabeça para o coração e aí ninguém sabe quando sai. É muito duro. Então, ele diz, e é muito difícil a gente perguntar a nós mesmos, por que nós magoamos? Né? E a gente não faz isso. Nos livrar de certas ofensas. Porque aquele que nos ofende, o problema é dele. Nós não podemos ofender os outros. Mas quem ofende, o problema é dele. Então, ele diz, só quem já sofreu muito de mágoa pode saber a importância de se libertar delas. Só aqueles que já viveram e sofreram muito. E ele diz, eu carreguei essa lembrança desagradável, esse sentimento desagradável no meu coração, que não saiu. E eu chego aqui, no mundo espiritual, com essas lembranças de situações que eu permiti ficassem no meu pensamento, nos meus sentimentos, como opositores, né? Como é uma doença que desceu da cabeça para o coração. Aí você pergunta, mas por que 60 minutos? É suficiente? Sim, porque numa hora dá tempo de você analisar, pensar no porquê que você está magoado, buscar os recursos para se libertar através de uma prece, através de uma mensagem e se libertar disso e não guardar essa mágoa no coração. Então, basta 1 hora, porque se passar muito tempo, vai para o coração e aí fica muito difícil de se libertar dele. Então, ele diz que carregou muitos anos essa lembrança desagradável de pessoas, de situações que ficou morando no seu coração. Então, ele diz que a doença desceu da cabeça para o coração e diz que isso, ele fala, isso me custou muito, me custou. Um câncer, um desencarne prematuro, olha o mal que nos faz esse sentimento. Ele diz, um desencarne prematuro, perdas afetivas caras para mim, perdi lágrimas sem conta e muita angústia. Então, ele diz, eu estou aqui agora diante de mim mesmo. E pensando nos meus supostos inimigos, onde eles estariam? Certamente seguiram sua vida, nem lembram que eu existi, nem se lembram de mim. E ele diz, meus amigos, o drama é um só. Se eu tivesse lucidez suficiente, bastaria 60 minutos para que eu buscasse os recursos do Evangelho, os recursos que tem da possibilidade que tem dentro de mim, para não deixar que essa mágoa permanecesse em mim. Mas, infelizmente, me faltou, ele diz, honestidade emocional, para aceitar que eu tinha inveja, que eu tinha ciúme, que eu não gostava de crítica. Então, isso eu não admitia. Então, você veja bem que o depoimento dele vai fundo nas mazelas que provocaram sentimentos de vibrações negativas, sombrias dentro dele. Ele chegou no tratamento a se expor, a se expressar como parte da sua cura, da sua libertação. Então, ele diz, eu me permiti adoecer. Eu sou vítima de mim mesmo, de um passado de arrogância. Ele reconhece que era arrogante, ele reconhece, né, a sua incapacidade de se enxergar como crítico, como orgulhoso, etc. Então ele fala, cicatrização demora muito e vai após a morte. A gente leva na nossa intimidade espiritual essa cicatrização. E muito pouco de nós escapa dessa armadilha. Por quê? Essa armadilha chama presunção. A gente se acha melhor que o outro, acha melhor em um aspecto ou no outro, e não existe. Quer dizer, e perdemos a possibilidade da conquista da humildade. Então, a gente, realmente, a presunção é difícil de escapar, mas é um alerta que os espíritos nos fazem. E nesse depoimento, ele repete e ele se coloca reconhecendo nele atitudes de presunção. Então ele diz, eu me tornei juiz dos outros, julgando os atos alheios, cheios de certeza da conduta do outro.
eu me tornei também um psicólogo implacável do comportamento dos outros. Então, ele se vê, né, na sua pequenez, na sua miserabilidade, que o leva ao mundo espiritual nessas condições. E ele diz que, quanto a ele mesmo, ele se desculpava sempre. Ele sempre tinha uma razão, né? Ele sempre tinha razões. Então, meus irmãos, é preciso ter coragem para confrontar conosco mesmo. Essa coragem nós realmente precisamos. E ele diz que ele só conseguiu isso quando ele descobriu duas palavrinhas: misericórdia, compaixão, que está no capítulo misericordioso, capítulo 10 do Evangelho. Então, ele começou, então, a partir do momento que ele começa a compreender o sentido verdadeiro, né, da misericórdia, da compaixão, ele então começa a orar por aqueles que ele levou na sua mente, no seu coração, para a dimensão espiritual da vida. Então ele diz, orei por eles, né, e tentei misericórdia para mim mesmo. Tudo que eu fiz para que eu tivesse a misericórdia, a piedade das minhas mazelas. Então ele diz, o auto perdão para admitir a minha participação em tudo que aconteceu. Porque a gente sempre tem a nossa participação em tudo que acontece, né? Então, foi um relato, um depoimento que serve de exemplo para todos nós, de reflexão, porque nós não somos espíritos que vão ficar aqui, nós somos eternos, nós vamos continuar nossa vida, e é preciso levar para o mundo espiritual não só o trabalho, a conquista dessas virtudes, levar para o mundo espiritual vibrações positivas, que vai nos auxiliar no acolhimento no mundo espiritual, para que a gente se sinta acolhido, amparado por aqueles afetos que avalizaram as nossas encarnações. Então, ele diz que a única coisa que ele tinha a favor dele, que ele não desistiu e não ia desistir dele mesmo, de refazer a caminhada dele. Cuidar de ceder, de enxergar que outro também pode ter mais valor o trabalho do outro que o dele, ou que pode ser melhor que ele. E compreender isso de uma maneira valorizando, sem o sentimento de inveja, mas de reconhecer do fundo do coração, com sinceridade e honestidade, o valor do outro, que é uma tarefa também que a gente tem essa dificuldade. E se nós fazemos isso, meus irmãos, a vida nos presenteará com muito mais motivo para ser feliz. Essa é a grande mensagem do nosso irmão que relata a sua história. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco, esteja sempre em nossas mentes, nossos corações, e que nós possamos refletir essas mensagens de hoje, buscando no Evangelho de Jesus esse conhecimento, esses recursos, e procurar vivenciá-los em cada dia da nossa existência. Que a paz do Mestre Jesus alcance todos os corações, todos os amigos queridos que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigada e até a próxima.